justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Lá vem vindo a palavra de Deus. Vem falar do meu povo e do céu. Vem falar de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Escreva ao anjo da igreja de Esmirna. Assim diz o primogênito e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Conheço sua tribulação e a sua pobreza, mas você é rico. Sei das blasfêmias que alguns que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Tenha medo daquilo que você vai sofrer. O diabo vai colocar alguns de vocês na cadeia. Isso vai ser para vocês uma provação. Vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Queridos amigos, que bom estarmos novamente aqui com vocês para partilharmos da Palavra de Deus nesse nosso estudo do Apocalipse de São João. Estamos no 5º encontro dos nossos grupos de vivência, aí nas nossas comunidades, estudando, aprofundando a Bíblia, partilhando a Bíblia e a nossa fé em comunidade. Isso porque somos discípulos de Jesus, somos seguidores do grupo de Jesus, dos apóstolos, das primeiras comunidades. Por isso nós então estamos aqui estudando a Bíblia através dos grupos de vivência, através das nossas comunidades. Nós já estamos então no 5º encontro, vocês já puderam ler o capítulo 1, agora com o início do capítulo 2, nós já estudamos um pouco essa introdução, agora estamos olhando para as cartas que São João está escrevendo às comunidades. São 7 comunidades da Ásia Menor que João convida a partilhar da experiência de Jesus ressuscitado. Esta carta, segunda carta que estamos vendo então, é a carta dirigida à igreja na cidade de Esmirna. Esmirna é uma cidade importante, uma cidade portuária. Ela foi conquistada pelos romanos já no ano 130 e alguns anos antes de Jesus nascer. Essa cidade tinha sido construída por Alexandre Magno já 300 anos antes de Jesus nascer. E aí o Império Romano vai dominar sobre esses lugares e então foi reformulada essa cidade. É uma cidade então importante na região da Ásia e ali tem algumas especificações muito importantes dentro da situação desta cidade. A cidade de Esmirna então, ela é sobre uma colina, ela está construída em forma de uma coroa. Então a cidade ela é redonda em torno dessa colina. E é por isso mesmo que algumas especificações vai estar falando na carta. O próprio Jesus promete a coroa da vida. Essa cidade tem alguns cultos também. O especial culto à deusa Cibele e também à deusa Roma. E o povo dessa cidade, então, eles têm que cultuar de uma certa forma os deuses do império. Ao ponto que depois, no Império Romano, tem mesmo o culto ao imperador e o culto ao Sinédrio ou ao Senado romano. E com isso também afetava as comunidades cristãs. A carta, nós não temos conhecimento como foi que surgiu a igreja cristã ali. Mas nós sabemos, como diz a carta de São João, alguns elogios que dá para essa comunidade. Mas também São Policarpo, que foi o bispo dessa cidade, já no ano 110, vai receber elogios da igreja primitiva por causa da fé e da organização desta cidade.
Jesus apresentado nesta comunidade como o primeiro e o último, aquele que é forte, aquele que vence tudo, aquele que venceu a morte. Então Jesus vem, é anunciado por João para ser a esperança dessa comunidade. Ao mesmo tempo que Jesus é forte, é firme, que vence a morte, essa comunidade tem algumas características. Elas são fracas, elas são pobres, então está sofrendo algumas opressões. E essas opressões, pelo que nós sabemos, então, é devido a esta comunidade não se deixar abater pelo império. Eles não vão cultuar o Deus do império, do imperador, ou os ídolos que ali têm as idolatrias. Eles vão então se tornar fiéis a Jesus. Se tornando fiéis em Jesus, então eles recebem elogios. Por ser fraca, por ser pobre, Jesus promete então algo de bom, a vida toda. E apresentado, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a primeira morte, mas promete a segunda morte será vencida também para a vida toda. Primeira morte, então nós vamos passar porque nós também vamos morrer. Mas essa segunda morte que vai ser vencida por Jesus é a própria morte, ninguém mais morrerá, porque todos vão viver com Ele. Essa é a promessa, é a restauração. Então aqueles que foram fiéis, e essa comunidade é fiel a Jesus, então eles são merecedores da coroa da vida. Nós sabemos que Paulo, nas suas cartas também ao Coríntios, em outros lugares, vai falar desta questão da coroa, porque a coroa para esse povo que está dentro desse Império Romano, de um mundo grego, tem a ver com as Olimpíadas. Era simbólico e era o prêmio de quem lutava, de quem corria, de quem participava das Olimpíadas, que já vem desse período grego. As Olimpíadas eram as competições de esportes do Império. Até hoje nós temos as Olimpíadas. Quem ganha e vence as Olimpíadas recebe medalhas de ouro, de prata, de bronze, recebe prêmios. Lá também, o povo que ganhava a Olimpíada recebia uma coroa de louro. E às vezes até coroa de louro feita de ouro, quando era algo especial. E cada um ganha, quem chega primeiro ganha, mas aqui não. Aqui vem a promessa que todos vão ganhar a coroa. Quer dizer, então todos que forem fiéis a Jesus será merecedor da coroa da vida eterna. E essa é a nossa esperança, da nossa crença, de nossa doutrina, de nosso ensinamento. Chegarmos à vida eterna então com Cristo. Então essa promessa já é embasada já no Apocalipse. Se nós partilharmos isso, se nós não partilharmos isso em comunidade, a gente fica até assustado com tudo isso que fala. Né? Mas como nós estamos partilhando em comunidade, conversando, olhando para o livro, lendo, rezando junto, fazendo as dinâmicas e também lendo ou ajudando a entender o texto. Como também o apêndice, na página 86, está falando lá várias simbologias. E como também a introdução do primeiro bloco, aí no início, é bom você ler na página 26, 28, que você vai aprender muito mais. E é bom sempre estar repetindo, estar relendo isso tudo, como também a leitura que nós acabamos de ler. Nós vamos continuar nossos programas, na próxima semana teremos de novo no 6º encontro, então não se esqueça aí de compartilhar o vídeo, de curtir o vídeo e quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí que vai estar nos ajudando bastante. Obrigado a você que está acompanhando, você que está comentando e que também está no grupo do WhatsApp e aí está o telefone, você pode pedir para ser adicionado e assim a gente vai tirando dúvidas, vamos conversando sobre o nosso grupo de vivência, estudando o Evangelho, o Apocalipse de São João. Que Deus abençoe, boa semana e boas reuniões nas comunidades de vocês. Lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar de justiça e de paz, ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus.